eu quero falar aqui de uma coisa que as pessoas me perguntam muito a respeito disso, tá? É a questão da Santa Ceia, tá? A Santa Ceia. Antes de eu falar, deixa eu te dizer uma coisa. Você que está assistindo o meu vídeo, compartilha ele com mais pessoas. Vamos levar a mensagem de Deus para as pessoas. Você que tem amor pela obra de Deus, você tem amor pela obra de Deus, me ajuda a espalhar o vídeo, tá bom? Então a questão é o seguinte: quem pode cear e quem não pode cear, tá? Se você for em Coríntios, no livro de Coríntios, aqui ó, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, do versículo 20 ao 30, tá? Aqui ó, tá? Aí você vai nessa passagem da Bíblia, o que é que você vai encontrar lá, tá? Aí, o que acontece? Nessa época, tá? Lá em Coríntios, existia uma igreja que o povo dessa igreja, eles estavam tratando a Santa Ceia como se fosse algo qualquer, como se fosse um banquete de um aniversário, de um casamento, que a pessoa chega lá e come à vontade, tá? O que é que eles estavam fazendo, tá? Eles estavam tratando a Santa Ceia com desprezo, tá? Em dias de Santa Ceia, eles pegavam o pão e comiam até encher a barriga, bebiam o vinho da Santa Ceia até encher a barriga, tá? Quer dizer, tratando a Santa Ceia com desprezo. E aí Paulo soube, tá? E mandou uma carta para eles, dizendo o seguinte, tá? Para eles terem respeito pela Santa Ceia, porque o que eles estavam fazendo é errado, tá? A Santa Ceia não é para encher barriga. A Santa Ceia é algo sagrado de Deus, tem que haver respeito, tá? E aí ele mandou a carta dizendo o seguinte: vocês estão comendo, enchendo a barriga, tá? Por esse motivo está vindo doença em vocês e muitos já morreram por causa desse problema aí, tá? Por causa dessa falta de respeito com a Santa Ceia. Aí ele começa a falar, tá? Todo o assunto a respeito, é esse respeito. E lá ele diz: examinai, tá? Examine a você mesmo e vê se você é digno, tá? Vê se você é digno, porque se você estiver participando da Santa Ceia indignamente, tá? Você vai estar buscando, tá? Juízo para ti, tá? O que acontece? Daí muitas pessoas pegaram essa parte da Bíblia e fizeram um bicho de sete cabeças, não entenderam. Paulo estava falando a respeito, tá? Paulo estava falando a respeito das pessoas que estavam comendo a Santa Ceia como se fosse comida, enchendo a barriga, tratando com desprezo, tá? Não estavam tendo respeito pela obra de Deus. Aí me pergunta: vem cá, mas quem não é convertido pode cear? Alguns sim. Eu quero te dizer que alguns sim. Depois eu vou falar a respeito, mas vou logo te adiantar aqui, ó. Discípulo Pedro não era convertido. O Tomé, o incrédulo do Tomé, não era convertido. Era o homem mais incrédulo do mundo. O Judas era ladrão. Nenhum deles era convertido. Esses que eu citei aqui fora, outros, tá? E o que acontece? Mas na hora da Santa Ceia, eles ceavam ou não ceavam? Ceavam. Deus dava da Santa Ceia para todos eles, tá? Então o que acontece? Vou falar a respeito disso aí. Então o que acontece? Então a pergunta: quem não é convertido pode cear? Alguns sim. Quem é que não pode cear? Tá? Quem são as pessoas que não podem cear? Aquelas que têm ódio de Deus, aquelas que dizem: olha, eu até acredito que existe Deus, mas não gosto de Deus, eu gosto do diabo, tá? Faz pacto com o diabo.
aquelas pessoas que não têm respeito pela Santa Ceia, que olham a Santa Ceia como se fosse, com vontade de tomar aquele suco, o vinho, como se fosse um suco de uva, para encher a barriga, comer o pão, tratar com desprezo a Santa Ceia. Essa pessoa não pode cear, tá? Mas pessoas que ainda não estão convertidos, mas têm respeito pela obra de Deus. Você sabia que tem ladrão que entra na igreja? Quando ele entra na igreja, ele tem respeito pela obra de Deus. Tem ladrão que quando vai assaltar uma pessoa que ele percebe que é um servo de Deus, ele volta atrás e vai embora e não assalta. Tem ladrões que têm respeito pela obra de Deus. A gente sabe que tem ladrão que entra na igreja para roubar. Esse aí não tem respeito pela obra de Deus. Mas tem pessoas, tá, que estão no pecado, mas têm respeito pela obra de Deus. Eles estão no pecado, mas têm vontade de mudar. Então o que acontece? Vamos lá nos discípulos. Deixa eu mostrar aqui, tá? Aí você vai lá. Mateus, livro de Mateus, capítulo 26, do versículo 26 ao 28, tá? Tá aqui, ó. Aí você vai lá, nessa passagem da Bíblia, tá? Vamos ler um pouco essa passagem da Bíblia. Vamos lá. Vamos ver o que é que diz. Diz o seguinte: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoou e o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graça, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Bebei dele todos. Nessa parte que eu te mostrei aí do Mateus. Bebei dele todos. Tá? Aí, seguindo: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Tá? Santa Ceia para remissão de pecado. Está aqui, está escrito aqui. Tá? Está aqui. Para remissão de pecado. Bebei dele todos. Estavam os 12 discípulos com ele. Estavam 12 discípulos, estavam lá com ele, na hora da Santa Ceia. E ele disse: bebei dele todos. Acabei de ler aí. Aí você puxa a sua Bíblia lá, na referência que eu te dei aí, e você vai ver, tá? Bebei dele todos. O que acontece, tá? O que acontece? Mas se você for também dentro da Bíblia, você vai ver que depois da Santa Ceia, Jesus chamou o discípulo Pedro e disse: Pedro, quando tu te converteres, cuida dos teus irmãos. Ou seja, Pedro não era convertido. Pedro era um homem violento. Quando os homens vieram para prender Jesus, ele puxou uma espada e foi para cima para matar as pessoas. Era um homem violento, Pedro. Era uma pessoa que era quem mais acreditava em Deus era Pedro. Quem mais tinha amor por Deus era Pedro. Quem era a pessoa mais pronta para tudo era Pedro. Mas Pedro não era convertido. Estava com Jesus. Era um dos discípulos, tá? Ele não era convertido, mas ele tinha vontade de mudar. Por isso, Jesus deu da Santa Ceia para ele. Tá? Judas era ladrão, está escrito lá. Judas metia a mão na bolsa. A bolsa, quem carregava a bolsa que recebia as ofertas, que o povo ofertava, quem carregava a bolsa das ofertas era o Judas. Tá? E ele metia a mão, roubava dinheiro da bolsa das ofertas. Ladrão. O que acontece? Mas o dia que Jesus disse para Judas: Judas, vem e me segue, larga tudo e me segue, ele largou tudo e seguiu Jesus, porque ele queria Jesus, ele acreditou em Jesus e seguiu Jesus. O problema é que ele era um homem muito fraco espiritualmente, que o diabo tinha o poder de dominar a mente dele, fazer ele roubar, fazer ele fazer coisas erradas. Mas no fundo, ele queria uma mudança. Ele queria uma transformação, no fundo. Infelizmente, meu irmão, não teve jeito. Um tinha que trair Jesus, tá? Não tinha para onde correr. Um tinha que trair Jesus. E foi o mais fraco espiritualmente que o diabo usou. Mas no fundo, ele queria Jesus também. Aí o que acontece, tá? Você vai lá no discípulo Tomé. Tomé foi o homem mais incrédulo do mundo de todos os tempos.
tá? O mais incrédulo do mundo de todos os tempos foi Tomé. Tomé andava com Jesus como os outros discípulos e viu Jesus ressuscitar mortos, viu Jesus fazer o cego enxergar, o mudo falar, o surdo ouvir, o coxo andar, tá? E o que acontece? Jesus falava, olha, eles vão me matar, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Jesus falava. Ele viu os poderes de Jesus, andava junto com Jesus. E quando Jesus foi morto, no terceiro dia, quando ressuscitou, que vieram falar para Tomé, Tomé disse, eu não acredito que ele ressuscitou. Tomé, ele ressuscitou, eu não acredito. Está entendendo? Este homem é o homem mais incrédulo, foi o homem mais incrédulo do mundo. Se eu te perguntar, você que está me ouvindo, se eu te perguntar, tu acredita que Jesus ressuscitou? Tu vai dizer, eu acredito. Tu acredita mesmo? Acredito. Você que está me assistindo, você vai dizer, eu acredito que Jesus ressuscitou. Mas você nunca viu Jesus. Você não andou com Jesus. Você não viu Jesus operar os milagres. E você acredita que ele ressuscitou. E o que andava com ele, o Tomé, não acreditou. Viu ele fazer tudo o que ele fez e não acreditou que ele ressuscitou. Você acredita. Este homem, Tomé, foi um dos que estava na hora da Santa Ceia e participou da Santa Ceia, sendo um homem crédulo, não convertido. E aí? Aí a pessoa vai lá no livro de Coríntios, onde eu mostrei primeiro a passagem lá, que eu já mostrei aqui. Aí ali faz um bicho de 7 cabeças. Ali as pessoas estavam desprezando a obra de Deus. Estavam fazendo banquete com a Santa Ceia. É outra situação. Tá? A Santa Ceia também é para remissão de pecado, tá aí eu falei. Tá? Se você busca pessoas perfeitas, esquece. Não existe gente perfeita neste mundo. Não existe pessoas perfeitas neste mundo. Tá? A pessoa quer mudar, ainda que esteja no pecado, ela tem vontade de mudar. Chegou na igreja, dia de Santa Ceia, ela tem vontade de mudar, tem respeito pela obra de Deus. Ela pode ser assim. Pode ser assim. Muitas pessoas já deram testemunho que na hora que ceou, foi curado de uma doença. Entendeu? Então é assim que as coisas funcionam. Tá? Porque pastor, eu cheguei numa igreja que quando eu cheguei lá era dia de Santa Ceia, eles mandaram eu ir para outro espaço lá, que tinha uma pessoa lá dando uma reunião, porque eu não poderia participar daquele espaço ali, porque era Santa Ceia, entendeu? E aí? Que negócio é esse? Quem sou eu para proibir alguém de participar da Santa Ceia? E quem sou eu para proibir alguém de ficar à vontade dentro da obra de Deus? A casa não é minha, é de Deus. Aí o que acontece? O que é que eu vou falar na hora da Santa Ceia? Meu amigo, se você é uma pessoa que tem ódio de Deus, você não pode tocar na Santa Ceia. Você que não quer nem saber de Deus, você veio aqui forçado porque alguém te trouxe aí, tá? O teu pai, a tua mãe, você veio forçado porque você tem ódio de Deus, você não quer saber de Deus, você não quer, você prefere o diabo, então você não pode participar da Santa Ceia. Se você olha a Santa Ceia como se fosse uma coisa qualquer, não participe. Mas se você tem respeito pela obra de Deus, ainda que não esteja convertido, você pode cear. É assim que a coisa funciona. Ou então a palavra de Deus está mentindo, porque o que eu estou falando aqui eu citei dentro da Bíblia. E está aí no vídeo para você pegar e confirmar o que eu te falei. Entendeu? É assim que a coisa funciona. Tá? Então é isso aí. Você que tinha alguma dúvida a esse respeito, porque muitas pessoas já me perguntaram sobre isso, tá? Então acompanha lá a Bíblia, vai lá e confere, tá? E me ajuda a espalhar o vídeo, vai lá no meu Instagram, me segue lá, tem muitos vídeos meus, compartilha com outras pessoas, se é que você tem amor pela obra de Deus. É isso aí.